Bom dia, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo bem, graças a Deus. Melhor agora falando com vocês, não tenho dúvida disso, porque eu amo falar com vocês. Eu sinto saudade de vocês de verdade e gosto de estar aqui toda terça, quinta e domingo. Amigas, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando vocês tiverem um problema que vocês acham que é um problema sério, não tenham medo, sorria e confie em Deus. Não leve as mãos na cabeça, leve as mãos aos céus. Olha e pense, só o Senhor. Só o Senhor pode resolver. Não conta teu problema para ninguém, mas para ninguém. Para ninguém. Conta depois de resolvido, como eu vou contar para vocês agora, como é só confiando, é só estar conectado com Deus, é só entender que você faz parte dessa força misericordiosa, desse Todo-Poderoso, que é só Ele que resolve tudo e mais ninguém. Há uns 8 anos atrás, a minha filha resolveu que não ia morar no apartamento dela, na cidade de São Francisco do Sul. É uma cidade aqui perto, me parece que ela é a cidade mais antiga de Santa Catarina, me parece que é. Porque é uma praia sem graça, uma cidade sem graça, e uma cidade com muitos casarões antigos. Então ela resolveu deixar o apartamento dela em São Francisco do Sul e foi viver de aluguel em Joinville. Aí ela alugou esse apartamento em Joinville, num prédio que o prédio é de um amigo deles. De um amigo deles. Então ela alugou esse apartamento e forrou. Ela é diferente de mim. Enquanto eu não tenho nada nas minhas paredes, ela forrou toda a casa dela, o apartamento dela forrou todo em cetim. Só não forrou a cozinha, mas o resto é tudo em cetim. As paredes dela forrou em cetim, da mesma cor que as paredes, as cortinas, as almofadas, essas coisas que vocês fazem, que eu não faço. As coisas que eu chamo de perca de tempo. Tá, e forrou tanto mesmo. Quando foi a semana passada, dia 29, semana passada não, dia 29, ela me mandou 20 áudios que estava indignada porque o dono do prédio resolveu pedir o apartamento dela e que ele não podia fazer isso por 2 motivos. Primeiro que ele é muito amigo deles e segundo que ela acabou de renovar o contrato, falta 10 meses para terminar o contrato, vai completar o ano. Ela deu o calção não, quando ela renova um contrato, ela já paga um ano adiantado, para não ficar pagando todo mês. E me esbravejou e eu só escutando. Quando ela terminou de falar, eu falei, minha filha, Deus está dando um livramento para vocês. Deus não faz nada errado. A troco do que esse proprietário que é amigo de vocês ia pedir esse apartamento, sabendo que você já pagou um ano adiantado, falta 10 meses ainda. Falei, foi Deus que falou, vai, pede o apartamento para ela. Não, porque Deus não duvide. Falei, não duvide. Deus não faz nada errado. Deus faz tudo certo. E quando foi hoje, aí ele veio falar para mim, aí mandou o áudio do dono do prédio falando que não precisava eles saírem correndo porque tem tempo para procurar. Ela respondeu o áudio para ele. Eu vou sair porque eu sou pernambucana, eu sou filha de uma mulher que me ensinou a gente não ser humilhado por ninguém. Eu vou alugar sim. Mãe, a minha dificuldade, o meu problema agora é porque a escola da minha filha é aqui perto, o trabalho do Marcos também é aqui perto, e que não sei o que. Eu falei, minha filha,
Deus não faz nada errado. Deus vai mostrar um outro apartamento aí perto. Deus te deu um grande livramento para você. Que livramento, mãe? O livramento é o prejuízo. Agora eu quero meu dinheiro de volta. Ela conseguiu alugar um apartamento perto de onde ela morava. Aí ela falou para o esposo dela chamar um montador para vir desmontar os móveis, porque os móveis dela é tudo sob medida, vir desmontar os móveis e para poder fazer a mudança. Aí o Marcos resolveu pegar no guarda-roupa, que é sob medida, e quando ele pegou no guarda-roupa, o guarda-roupa veio para cima dele. Ele falou, ué, que estranho, o guarda-roupa está solto? Como assim? Quando eles foram fazer esses móveis, o apartamento, as paredes é tão difícil para furar, que ela preferiu chamar o proprietário para acompanhar o montador, para acompanhar o marceneiro, sei lá. Porque ela ficou com medo de estragar as paredes e depois ficar feio, né? A entregar. Aí Marcos começou mais, Marcos puxou os móveis, pegou a TV, os telões e começou a tirar. Mas que coisa! Moral da história, minhas amigas. O apartamento dela, um dia de madrugada, ela mandou um áudio para mim e falou, manha do céu, eu acordei, manhã, tive até um susto, porque eu estava dormindo e acordei com minha cama tremendo. Acordei, manhã, com minha cama tremendo. Eu falei, meu Deus, a cama tremendo. Eu falei, Enia, não tem alguma construção aí perto, não? Ela falou, tem um apartamento de 14 andares que estão construindo aqui do lado do meu. Então, moral da história, minhas amigas. Esse prédio que construíram do lado danificou o prédio que ela mora. Quando ela foi tirar os móveis, perceberam que o apartamento está todo rachado. O apartamento dela, o prédio, vai ser interditado, porque não tem como morar alguém. Eu vou falar no apartamento, porque o resto do prédio eu não sei. Mas se o apartamento dela, que é o último andar, está naquela situação, imagine os outros. Mas está tão rachado que ela foi mandando as fotos para mim e a gente vê de um lado para o outro. Então, por que ela não percebia as rachaduras? Porque as paredes dela são todas forradas de cetim. Então, não tinha como ela ver as rachaduras. Não tinha rachadura no teto. É só nas paredes, mas rachaduras grandes. Então, Deus deu um grande livramento para ela. Porque se esse homem não perde esse apartamento, ela ia continuar morando. Não ia ver, quando menos esperasse, esse prédio ia desabar. Ia acontecer algo horrível. Então Deus faz tudo certo. Não, esse homem não ia pedir um apartamento para eles assim, a troco do nada. A troco do nada. Quando ele ligou o esposo dela ligou para ele e perguntou, mas por que você está me pedindo um apartamento? Ele falou, não sei, algo me deu vontade de pedir e eu pedi. Então é assim, amiga. Deus não faz nada errado para ninguém, não. Deus faz tudo certo. Tudo certinho. Ele não faz nada errado. E quando a gente vive conectado com Ele, a gente não precisa levar as mãos na cabeça. Porque levar as mãos na cabeça não vai resolver nada. Levar as mãos aos céus. Não precisa a gente ficar chorando e nem xingando ninguém. Fala com Deus. Fala com Deus, que Deus tem a solução imediata. E Deus só faz coisa boa pra gente. Ele não faz nada errado. Se ela tem continuado nesse apartamento, não ia ser interditado o prédio e esse prédio ia terminar caindo e acontecendo coisas horrorosas com todo mundo que mora lá. Inclusive com ela, claro, né? Todo mundo mora nesse prédio. Com todas as pessoas que moram nesse prédio.
Então, minhas amigas, de nada adiantar eu chegar contando aqui para vocês, de nada adiantar eu chegar botando aqui na rede social, de nada, aí deixa eu contar para vocês que o apartamento da minha filha está interditado, deixa eu contar para... Não, gente, eu não trago tristeza, eu trago alegria. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, é a minha fortaleza. Por que eu vou ficar gritando os quatro ventos, nem me lamentando, se eu tenho Deus? Amigas, não tem outro para resolver o nosso problema. Não existe outro. Pode ser um problema de doença, é Deus. Pode ser um problema de falta de dinheiro, é Deus. Pode ser o proprietário mandar você sair da noite para o dia, é Deus. Não adianta você ficar gritando para a polícia, nem para o juiz, nem para o vizinho, nem na rede social, porque só vai complicar a situação. Tem que ter confiança em Deus. Amiga, eu sempre estou falando para vocês aqui para ter muito cuidado com o julgamento, né? Muito cuidado com o julgamento. A gente não pode julgar o outro, não podemos julgar a gente mesmo, humilhar ninguém. A gente tem que ter empatia por as pessoas. A gente tem que fazer Ho'oponopono todos os dias de manhã e passar o dia vigiando, porque eu faço Ho'oponopono para as pessoas que estão doentes, que me procuram, que eu sinto no coração que tem que fazer. Eu sempre estou falando aqui para vocês, né? Mas eu também tenho falado para vocês que ninguém é dono da verdade, só quem é dono da verdade é Deus. Ninguém tem verdade absoluta, ninguém está certinho, certinho ninguém é. Somos todos cheios de defeitos, cheios de pecados, cheios de mania, e a gente tropeça e cai e levanta, e a gente comete uns erros tão grandes que depois a gente fica assim, com a carona, sem saber o que fazer. Meu filho estava aqui sábado, e inclusive eu postei aquele vídeo para vocês, sábado sim. E a gente foi pela Avenida Brasil, para depois voltar na Avenida Atlântica, que ele queria ver como ficou a areia do mar. Depois que foi alargada a areia, a gente tinha 25 metros de areia e foi aumentado 45 metros, ficamos com 70 metros de areia. Então ele queria ver e a gente subiu na Estrada da Rainha para depois subir, depois descer, para a gente filmar, que eu queria postar para vocês e ele queria postar para a namorada dele. Então a gente estava indo pela Brasil, uma moça veio se aproximar do carro e eu fui fechar o vidro do carro. Meu filho falou, não fecha o vidro, Maria, não fecha o vidro, não fecha, não fecha. E a moça se aproximou e perguntou se ele podia colaborar, que ela vai fazer um casamento coletivo, tá pedindo colaboração para fazer um casamento coletivo. Aí meu filho deu a ajuda, colaborou, e a gente seguiu, e quando a gente voltou, vocês lembram aí outros vídeos que eu estou contando, que eu troquei a sala, que era a minha loja, troquei por uma sala muito simples, até eu falei que minha loja era feia, a mais feia, a mais simples de Balneário, agora é a mais feia de Balneário, né? Que eu estou contando aí para vocês. Então eles fizeram uma lanchonetezinha, lanchonete bem pequenininha e servem marmita. Então meu filho parou o carro e o filho dela, da dona da lanchonete, falou pro pai assim, pai, que carrão bonito, pai. Aí o pai dele falou, que carro, filho? Ele falou, o carro do homem que está com a dona Zilda. Porque ele sabe que a dona Zilda e meu filho ninguém conhecia. Aí meu filho veio, eu fiquei esperando ele para entrar, porque tem o portão que a gente entra. O meu filho chegou e mexeu na cabeça do menino e falou, quantos anos você tem? Ele falou, tenho 12. Você já ajuda o papai e a mamãe? Aí ele falou, eu fico aqui brincando. Ele falou, não, mas tem que ajudar a sua mãe, lavar os pratos, varrer, atender os clientes. Eu, com a sua idade, eu trabalhava com a minha mãe. A minha mãe saía para trabalhar fora e eu cuidava dos meus 2 irmãos. Então eu trabalhava assim. Aí o menino falou, mas eu estudo. Aí meu filho falou, não, mas eu nunca parei de estudar.
Eu estudei muito. O tio tem várias formaturas. A minha mãe nunca deixou a gente brincar fora. Eu cuidei dos meus irmãos, então era assim que eu trabalhava ajudando a minha mãe. E a gente tem que ajudar o pai e a mãe, que é para Papai do Céu honrar a gente. Aí ele falou, e essa comida é a sua mãe que faz? Ele falou, é a minha mãe que faz. Eita, que comida gostosa, porque o cheiro, o tempero tá delicioso. Mãe, pega uma marmita para mim. Eu falei, você vai? Você vai querer a marmita, você vai comer? Claro, mãe, pega uma marmita para mim, uma de R$15. Assim, aí ele falou pro pai dele assim, pai, o carro dele é um carrão, é bonito, é uma Land Rover Discovery. Eu nem tinha visto a Discovery. É uma Land Rover Discovery, pai. Ele ficou abismado. Aí meu filho falou, então, você vai trabalhar com a sua mãe, vai estudar e vai trabalhar igual o tio. E vai trabalhar igual o tio, que é para você também comprar um carrão. Qual é o carro do seu pai? Ele falou, é aquele dali. Aí meu filho falou, nossa, o carro do seu pai também é bonito. Mas o tio não pode comprar um carro igual ao do seu pai, porque o tio é grandão, o tio tem as pernas muito compridas, as pernas longas, né? E não dá para o tio viajar nesse carro, assim, o carro do seu pai, porque é muito pequeno para o tio. Por isso que o tio tem aquele carro. Mas se você trabalhar com seus pais e estudar e for um menino estudioso, você vai comprar um carro igual o carro do tio. Aí eu peguei a marmita e vim com a abençoada marmita. Antes de eu pegar a marmita, eu falei com meu filho assim, Antônio Carlos, a marmita é feijão, arroz, macarrão, bife, a milanesa e linguiça calabresa frita. Aí ele falou assim, mãe, eu adoro, tudo que eu gosto de comer. Nossa, eu sou apaixonado por linguiça e bife a milanesa. Meu filho não come essas coisas. Aí eu peguei a marmita e vim para casa. Quando cheguei, meu filho sentou, mãe, vamos sentar aqui. Eu vou comer a marmita. Ele falou, mãe, vamos começar lá pela Avenida Brasil? Eu falei, como assim? Ele falou, mãe, a senhora ensinou a gente e ensina até hoje que a gente não pode julgar ninguém, a gente não pode humilhar ninguém. E a senhora, lá na Avenida Brasil, quando a moça foi se aproximar do carro, a senhora foi fechar o vidro do carro na cara da moça, mãe. Não pode, mãe, se o vidro está aberto, quem for se aproximar, pode ser quem for, deixa se aproximar, o vidro está aberto, não se fecha vidro na cara de ninguém, porque a senhora estava julgando a moça porque ela estava pedindo alguma coisa, a senhora nem sabia o que ela estava pedindo, então a senhora cometeu um julgamento ali, mãe, e Deus não gosta disso. A senhora humilhou a moça, a senhora ia humilhar a moça fechando o vidro do carro na cara da moça. Não faça isso, pelo amor de Deus, isso Deus não gosta. E na marmita, mãe, não faça aquilo, mãe do céu. Eu fiquei conversando com o menino, brincando ali com o menino e dando atenção, porque eu vi que ele ficou abismado com o carro, e criança hoje em dia conhece as marcas de carro. Ele ficou abismado com o meu carro. Aí eu fiquei conversando ali com ele, dando conselho para ele, para tirar a atenção da criança. 12 anos é uma criança. E eu pedi a marmita, mãe, e a mulher falou que tinha. Eu vi muito bem quando a mulher falou, eu escutei muito bem quando a mulher falou, que era bife à milanesa, calabresa frita, arroz, feijão e macarrão e farofa. Eu escutei muito bem. Não precisava a senhora ter repetido. Quando a senhora repete, a senhora está desfazendo da comida da mulher. Não faça isso, mãe. A gente pede, eu não vou comer essa comida, porque a senhora sabe que eu não como carne. Mas é só para animar eles, para eles verem que nós somos iguais perante Deus, somos todos iguais. Tanto faz eu estar no Land Rover, como ele está no Uno, como está no Fusca. Perante Deus nós somos todos iguais, nós somos todos irmãos. E a senhora cometeu 2 julgamentos hoje e 2 humilhações. Então, amigos, aceita que dói menos. Eu tive que aceitar numa boa, olhando para a cara do meu filho, e ele dando todo esse sermão na manhã dele, que sempre fica aqui falando para vocês que não deve julgar.
Então a gente não é dono da verdade absoluta, nós não somos certinho, cometemos um monte de defeito, temos um monte de erros e defeitos a gente comete erros e temos defeitos. Só quem é certinho é Deus. Então, o que eu aprendi com isso? Fiquei olhando para ele e me explicando. A senhora está cansada de explicar isso para a gente. E a senhora criou a gente assim. Por que a Enia falou que não aceitava humilhação? Porque desde que a gente é pequenininho que a senhora fala, não aceita humilhação de ninguém. Faça por onde não ser humilhado. Não julgue ninguém. Não humilhe ninguém para não ser humilhado. Não julgue para não ser julgado. E a senhora cometeu hoje 2 julgamentos e 2 humilhações. Então a senhora preste mais atenção, fale mais com Deus, porque a senhora está fazendo a coisa errada. Esse é adventista. Então, minhas amigas, com isso eu aprendi que vale muito a pena a gente ensinar os filhos desde que eles nascem, desde pequenininho, desde antes de falar. A gente já começar a ensinar como é que se vive, que se respeita as pessoas, porque depois que eles formam o cérebro deles com 6 anos, depois que passa de 6 anos, não tem mais o que você ensinar. Você vai apenas dar uma moldada e caminhar junto, porque a personalidade da criança é formada até os 6 anos. Dos 6 anos para frente, aí é só conhecimento, só moldar e muito jogo de cintura. Então eu percebi que valeu muito a pena, escutei numa boa. Depois, quando ele terminou, eu agradeci. Gratidão, meu filho. Agora eu vou ficar mais inteligente do que eu que já sou. Ele olhou e falou, tem que ficar mesmo, porque aí tá difícil. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos aceitar numa boa. Nada que as pessoas estão falando para a gente, não tem que a gente ficar retrucando. A gente só tem que aprender uns com os outros. E não ficar, eu não jogo o problema aqui para vocês. Eu só venho contar quando está tudo resolvido. Mas antes de resolver, não. Nada de contar meus problemas, eu conto para Deus. Eu sento numa cadeira, convido Deus para sentar comigo. Eu conto os meus problemas para Deus, sem chorar, sem gritar, sem mimimi, nem me ajoelhar, eu me ajoelho. Eu me sento numa cadeira, boto outra e convido Deus para sentar comigo. E nós conversamos, porque é só Ele que pode resolver. Um beijo no coração de vocês, fiquem todas com Deus, que a vida me surpreenda e até o próximo vídeo.